Vamos tratar agora das características do inquérito policial. Esse tema ele é muito importante porque ele mostra o porquê que o inquérito é como é. Por que que determinadas diligências não têm uma ordem certa para ocorrer? Por que que existe uma certa restrição a atos de defesa no inquérito em relação àquilo que se vê durante a fase judicial? Então, as características são um ponto fundamental para que todos os operadores do direito compreendam o inquérito e deixem para o momento adequado determinadas irresignações ou atos processuais. O inquérito, ele precisa ocorrer de maneira célere, justamente por causa de uma das suas funções, que é de preservação das fontes de prova. Então, se nós juntarmos aí finalidades, funções e características, nós teremos uma compreensão muito boa sobre o nosso inquérito policial. Já vamos aqui para a nossa tela e vamos tratar da primeira característica do inquérito policial. O inquérito policial, ele é procedimento escrito, conforme consta no artigo 9º do CPP. E lá diz que todas as peças do inquérito serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Reduzidas a escrito, perfeito. Agora, nós temos que também verificar que este código é da década de 40. Então, nós precisamos readequar essa leitura. Mas vejam, a característica mais comum e referida pela doutrina é a característica do inquérito ser um procedimento escrito. Agora é que entra o que eu chamo de uma interpretação progressiva. Essa característica precisa de uma interpretação progressiva para que a gente compreenda a evolução dos meios tecnológicos, da forma de se proceder no inquérito, e aí a gente faça uma leitura contemporânea das características. Então, vejam, no próprio artigo 475, parágrafo 1º do CPP, nós temos a utilização de mecanismos audiovisuais para o registro dos atos. Então, isso é muito importante para que a gente possa contemporizar e ver que é preciso atualizar a compreensão do inquérito em diversos aspectos. No parágrafo 1º é dito que, sempre que possível, o registro dos depoimentos serão realizados, né, pelos meios ou recursos de gravação magnética, estereotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual. Vejam, instrumentos de tecnologia audiovisuais é o que a gente mais vê agora com a gravação dos depoimentos. E essa gravação dos depoimentos, ela faz com que a gente tenha maior fidelidade. Fidelidade quanto ao conteúdo. Fidelidade quanto ao conteúdo. Vocês imaginem, por exemplo, uma confissão por meio de um registro audiovisual. Será que ela não possui maior confiabilidade? Será que um interrogatório explicando como foi realizado o delito, ele não fica mais rico quando há um registro audiovisual? Da mesma forma, nós pegando o depoimento de uma testemunha, será que essa versão da testemunha ela não fica mais fidedigna? Então, muito importante que a gente veja, o inquérito, ele é escrito, mas precisa de uma interpretação progressiva. E vejam, não é só aqui no artigo 475, parágrafo 1º. Nós vamos aprofundar aqui, vamos verticalizar o nosso conhecimento e vamos identificar que temos, inclusive, na Lei 13.431 de 2017, o depoimento especial. O depoimento especial que trata do depoimento coletado por vítimas ou testemunhas que foram vítimas ou que presenciaram violência, inclusive muito utilizado nos casos de violência sexual. Neste caso aqui, nós temos o depoimento especial que será gravado em áudio e vídeo. Muito interessante. Outra previsão mais atual, Lei Maria da Penha, artigo 10A, parágrafo 2º, inciso 3, que também prevê
esse registro por mecanismos audiovisuais. E aqui temos um intercâmbio sobre os nichos, envolvendo os nichos de grupos vulneráveis. Aquilo que era previsto na lei 13.431 também foi previsto na lei Maria da Penha. Tudo no sentido de preservar a intimidade, preservar a dignidade humana, evitar revitimização, mas também num contexto de que esses registros sejam feitos de maneira mais tecnológica. Isso nos leva também a nos perguntarmos se a característica do inquérito seria efetivamente escrita ou se ela, na verdade, é uma característica que deve ser considerada como registral ou formal, no sentido de que tudo que é feito no inquérito deve ser formalizado, deve ser registrado. Esta, para nós, é a mens legis da característica do inquérito policial ser escrito. Na verdade, tudo que acontece no inquérito, ele deve ser registrado no inquérito, deve ser documentado no inquérito. Então, essa característica, para nós, traduz de que o inquérito é registral ou formal. Uma segunda característica agora que nós vamos abordar é a discricionariedade do inquérito. E essa discricionariedade, nós vamos verificar que ela está relacionada à ordem de instrução do inquérito policial, à ordem das diligências. E por que que o inquérito acaba sendo discricionário? Vamos compartilhar aqui a tela para que a gente possa abordar determinados itens. O inquérito, pessoal, não possui uma ordem de atos investigatórios pré-definida. E por quê? Porque cada crime se investiga de uma forma. Nós não vamos investigar um homicídio da mesma forma que nós investigamos um estupro. Nós não investigamos um estupro da mesma forma que nós investigamos um roubo a pedestre. Então, a depender do crime, pode ser que nós tenhamos modalidades investigatórias e diligências investigatórias distintas. Então, essa ordem das diligências, ela pode ser diferente porque em razão da natureza de cada crime, correto? Cada investigação tem um ponto de partida e informações diferentes. A autoridade policial, ela fica conhecendo da existência de um fato criminoso de diversas formas e com um quantitativo de elementos informativos diferentes. Então, se eu já sei quem é o suspeito, é um tipo de diligência. Se eu não tenho determinados fatos ou informações, eu daqui a pouco vou buscar testemunhas que estiveram lá por perto do fato, do horário do fato. A partir dali, se eu chegar a um telefone, pode ser que eu peça determinadas quebras, mas se eu não tiver um determinado telefone, eu vou ter que praticar outros atos. Então, a escolha das diligências também se dá em razão da quantidade e também da qualidade das informações que a autoridade policial tem a respeito de determinado fato criminoso. Discricionariedade, e aqui é importante, não significa aleatoriedade. O delegado não pode sair fazendo qualquer tipo de diligência conforme der na sua cabeça. Há que se seguir uma lógica coerente de atos, informada pela quantidade e qualidade das informações existentes. E há que se respeitar também um raciocínio jurídico, lógico e coerente. Lógico e coerente. Então vejam, a discricionariedade ela está diretamente relacionada ao campo da instrução do inquérito. E nós, lembrando que no início lá do nosso curso nós dissemos que essa discricionariedade ela é delimitada pela lei e é uma discricionariedade limitada pela jurisprudência, inclusive.
que refere que em casos da chamada denúncia anônima, eu não sou livre, anônima, eu não sou livre, por exemplo, para imediatamente pleitear medidas cautelares. Eu preciso fazer uma verificação da procedência das informações, correto? Então, essa aí é a característica da discricionariedade. Outro ponto muito importante. Segundo parte da doutrina, o inquérito é informativo. Por quê? Porque ele produz elementos informativos e servem esses elementos para a ação penal. Uma outra questão que é trazida é de que, pelo fato do inquérito ser meramente informativo, eventuais vícios ocorridos na investigação não contaminam a ação penal. Isso é o que os senhores verão com base em uma doutrina mais tradicional. Agora, nós vamos aqui refletir sobre essa característica e vamos constatar que muitas coisas estão mudando, tanto no campo doutrinário quanto no campo jurisprudencial. Então, o inquérito não será tão meramente informativo assim. Vamos aqui para a nossa tela. Então, vamos tratar da característica da informatividade, ou dizer que o inquérito é informativo. Essa doutrina tradicional, então, diz que o inquérito é procedimento meramente informativo e, como não segue o contraditório, os vícios que ocorrem no inquérito não contaminam a ação penal. Agora, essa crítica é uma crítica que eu faço particularmente. A partir do momento que eu digo que, pelo fato do inquérito ser meramente informativo, e pelo fato de ele não ter contraditório e ampla defesa, que eventuais vícios ocorridos no âmbito do inquérito não contaminam a ação penal, eu, de modo desavisado ou, ao menos, inconsciente, eu estou dizendo que o inquérito pode acontecer de qualquer forma. Afinal, os seus vícios não contaminam a ação penal. Como se o que é importante fosse apenas a ação penal. Então, a nossa crítica é uma crítica construtiva e que demanda uma releitura do inquérito policial. Veja, nós temos um modelo no Brasil, pela dinâmica da justiça, seja pela tradição jurídica, pela tradição jurídico-judiciária, de que a maioria das denúncias, a imensa maioria das denúncias, são baseadas no inquérito policial. E quando nós temos o desenvolvimento da ação penal no âmbito do judiciário, e aí temos as audiências de instrução e julgamento, muito da ritualística da instrução do processo é baseada na confirmação ou não dos elementos produzidos no inquérito. Muito pouco se inova no âmbito probatório durante a audiência de instrução e julgamento. É necessária a confirmação dos atos da investigação. Justamente por isso que muitos policiais são arrolados como testemunhas para darem explicações sobre como ocorreu a investigação. Por quê? Porque é preciso judicializar e tornar prova aquilo que só era elemento informativo quando ainda estávamos no âmbito da investigação preliminar. Então, num sistema em que trabalha bastante com a repetição no âmbito judicial daquilo que foi produzido no inquérito, nós não podemos ter uma concepção tão rasa assim de dizer que o inquérito é meramente informativo, de que seus vícios não afetam a ação penal. Isso não é inteiramente correto e nós vamos demonstrar. Voltando aqui no nosso slide, vejam, formulamos esta crítica e agora nós vamos trazer depois alguns exemplos a respeito disso. Por quê? Porque nem sempre é assim. Nós temos casos na jurisprudência, inclusive, que o processo foi anulado desde o recebimento da denúncia. E aqui eu trago como exemplo o HC 695-895, em que houve uma abordagem policial seguida do atendimento ao celular.
O policial pegou o celular no momento que estava com o abordado, atendeu a ligação e simulou ali ser um comprador de drogas. Ele conseguiu efetuar a prisão. E aí, o que que o STJ disse? Com base nesses elementos, então, na prisão em flagrante, com base nessa oitiva que foi feita, nesse atendimento por meio do telefone celular, com base nesses elementos, é que foi oferecida a denúncia e recebida a denúncia, e o investigado acabou a condição, passando a condição de processado. Aí, o que que o STJ vem e diz? Todo o processo é nulo desde o recebimento da denúncia. Por quê? Porque quando houve o atendimento daquela ligação, houve uma espécie de interceptação telefônica sem autorização judicial, o que torna a prova ilícita, certo? Então, tudo está aqui nesse julgado que eu estou trazendo para os senhores. Então, o policial, nesse caso, ele obteve acesso sem autorização pessoal nem judicial aos dados do aparelho de telefonia móvel em questão e também lendo mensagem que não lhe era dirigida. Então, nesta fase, vejam aqui o que diz o STJ. O vício ocorrido na fase investigativa atinge o desenvolvimento da ação penal. Olha aqui, pessoal, para quem sustenta que o inquérito é meramente informativo e que os vícios do inquérito não contaminam a ação penal. Como é que contradizem essa afirmação aqui? E aí vejam, o vício ocorrido na fase investigativa atinge o desenvolvimento da ação penal, pois não há prova produzida por fonte independente ou cuja descoberta seria inevitável. Vejam, isso é a aplicação direta no âmbito do inquérito da teoria da ilicitude. E muitos sustentam que a teoria da ilicitude das provas, que conta com a teoria dos frutos da árvore envenenada e também as teorias de exclusão de aplicação dessa teoria, muitos dizem que essa teoria da ilicitude das provas é restrita ao âmbito judicial. E aqui nós temos justamente este reconhecimento de aplicação no inquérito. Por quê? Porque não houve nenhuma outra fonte independente ou cuja descoberta seria inevitável que deu ensejo ao recebimento da denúncia. Ou seja, o recebimento da denúncia foi todo motivado com base em elementos viciados do inquérito. Ora, como afirmar então que o inquérito é meramente informativo e que seus vícios não atingem a ação penal? Então, para nós, com o devido respeito, a teoria de que o inquérito é meramente informativo encontra-se desatualizada e precisa de uma revisão. Então, aqui ainda estamos com todas as informações a respeito desse julgado. Agora, também é importante trazer, temos então a teoria de que o inquérito é meramente informativo, temos essa posição crítica que eu trouxe para os senhores, no sentido de que esse caráter meramente informativo não é completamente correto e que precisa de uma releitura. E temos aqui uma outra corrente que diz que o inquérito é informativo, mas também é probatório, dizendo o quê? Essa corrente ela adota um outro viés. Ele diz assim: o inquérito é informativo porque produz elementos informativos, mas não apenas informativo. Ele é informativo e probatório, porque produz em alguns momentos verdadeiras provas, como as provas irrepetíveis e cautelares que se submetem a um contraditório posterior. Então temos aí pelo menos três vertentes que os senhores podem trabalhar, correto? Vamos agora para uma outra característica relacionada ao fato de que o inquérito seria dispensável. Dispensável ou indispensável. Esse é o grande debate que existe sobre essa característica. Será que a ação penal, será que ela depende do inquérito policial? É sobre isso que existe um dos principais debates envolvendo as características do inquérito policial. Vamos aqui compartilhar o nosso slide e trabalharmos essa ideia de dispensabilidade ou indispensabilidade.
Para a corrente majoritária, o inquérito é dispensável. Corrente majoritária. Por quê? Porque a ação penal, ela pode existir sem o inquérito policial. O Ministério Público pode receber informações de outros órgãos, pode receber aí uma notícia crimes de qualquer do povo. Então, toda vez que o inquérito não servir de base para a denúncia, ou modo contrário, a denúncia estiver escorada em documentos e elementos de informação que não vieram do inquérito, então, desse modo, disse que o inquérito é dispensável. E aqui nós temos o artigo 27 do Código de Processo Penal, que inclusive diz que qualquer pessoa do povo pode provocar o Ministério Público, né, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato, a autoria, indicação de tempo, o lugar e elementos de convicção. Agora vejam o artigo 39, parágrafo 5º, que eloquente. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, vejam, o Ministério Público pode dispensar o inquérito. Pode, desde que ele tenha elementos suficientes. E aqui, por exemplo, nós podemos ter um inquérito civil público que deu aso a uma denúncia. Nós podemos ter um processo administrativo disciplinar, conduzido no âmbito da administração pública, remetido, cujas cópias possam ser remetidas ao Ministério Público, e o Ministério Público também oferece uma denúncia em seu sentido técnico, peça inicial da ação penal. Nós podemos ter simplesmente a entrega de documentos por qualquer do povo. E o Ministério Público também poderá promover uma denúncia. Então, essa corrente que é majoritária diz que o inquérito policial é dispensável. Agora, nós temos uma doutrina minoritária que diz que o inquérito, na verdade, é indispensável. E aqui, para quem estuda para delegado de polícia, é importante mencionar a existência dessa corrente, dizendo que o inquérito ele é indispensável, mas excepcionalmente ele é dispensável. Ou seja, ele é dispensável excepcionalmente. E isso por quê? Porque existe uma indispensabilidade concreta, ou seja, no mundo dos fatos, no dia a dia, o inquérito concretamente é indispensável. Por quê? Porque a imensa maioria das ações penais são embasadas no inquérito. Então, como regra, nós deveríamos aqui enquadrar a característica do inquérito por aquilo que é regra e não por aquilo que é exceção. Se a maioria das denúncias são embasadas no inquérito, na verdade a característica deveria ser de que o inquérito é indispensável e excepcionalmente dispensável. É o que diz essa segunda corrente. Outro ponto muito importante a respeito do inquérito está relacionado com a característica da inquisitividade, ou seja, dizer que o inquérito policial é inquisitivo e que, portanto, a ele não se aplica um contraditório e a ampla defesa. Vamos agora tratar, porque esse é um tema também muito importante envolvendo o inquérito e toda a dinâmica do trâmite do caderno inquisitorial, do caderno investigativo. E aqui nós já vamos ver de imediato que um setor muito forte da doutrina deseja abandonar essa nomenclatura inquisitorial, porque traz aí, digamos, alguns ranços relacionados a essa nomenclatura e preferem adotar outros desígnios para essa característica do inquérito policial. Voltando à nossa tela aqui, então, o inquérito policial seria inquisitivo. E quem sustenta que o inquérito é inquisitivo diz que a ele não se aplica o contraditório e a ampla defesa. E por que não se aplica o contraditório e a ampla defesa? Vamos com muita atenção. O contraditório ele se subdivide num direito à ciência
E aqui vejam, pessoal, direito se traduz numa garantia de ciência, de participação. Contraditório determina que haja ciência ao interessado. Determina que se permita a participação do interessado. E se permite também, impõe uma obrigação de que se permita que o interessado exerça influência sobre a decisão. Então, vejam que o contraditório, ele exige, ele impõe obrigações de ciência, participação e influência. Isso acontece em qual âmbito? Enquanto obrigação, enquanto obrigação, isso ocorre com certeza no âmbito judicial. Com certeza. Então, a essência do contraditório, na verdade, é a obrigatoriedade de que todos esses elementos sejam observados, correto? Agora vejam, com relação à ampla defesa, a ampla defesa também exige uma subdivisão aqui em autodefesa, e a autodefesa é disponível no âmbito judicial, e uma subdivisão também na defesa técnica, que é indisponível no âmbito judicial. Então, a ampla defesa, nós temos essa divisão: uma ampla defesa técnica e uma ampla defesa própria. Uma autodefesa que é disponível e uma defesa técnica que é indisponível. E tanto é assim que a falta de defesa no processo judicial gera a nulidade absoluta do processo. Não é possível conceber, no âmbito do processo, alguém ser processado sem a defesa técnica. Agora eu pergunto aos senhores, isso acontece no inquérito? Vamos recapitular aqui, ó. No âmbito do inquérito, eu tenho obrigação de dar ciência ao investigado da existência do inquérito? Eu tenho uma obrigação de cientificar ele para que ele venha participar dos atos do inquérito? Eu tenho a obrigatoriedade de cientificar ele para que ele participe de uma oitiva, de uma testemunha? Não tenho obrigação. Eu tenho a obrigação de intimar ele para que ele, por exemplo, ofereça memoriais a ponto de convencer a autoridade policial sobre um enquadramento legal, sobre o não indiciamento? Eu tenho o dever de oportunizar ele essa participação? Também não tenho. É por isso que corrente muito forte e amplamente majoritária diz que não se aplica o contraditório e a ampla defesa ao inquérito. Comparando agora a ampla defesa nesses aspectos que nós acabamos de falar, autodefesa e defesa técnica, é indispensável que eu consiga um advogado para o suspeito no âmbito do inquérito? Não. O suspeito, ele pode decidir ser interrogado, mesmo que sem a presença de um advogado, de um defensor? Pode. Então, vejam, se quer a defesa técnica, a obrigatoriedade de defesa técnica se aplica ao IP. O que deve acontecer, sim, é, uma vez desejando a presença de um advogado para o ato de interrogatório, que se permita que o advogado o acompanhe, que o defensor acompanhe. Ou seja, querendo ser acompanhado de advogado, há uma obrigação da autoridade policial de permitir essa assistência. Há uma obrigatoriedade de que se permita uma entrevista prévia ao ato do interrogatório. Mas, ausente um advogado, ausente um defensor, o delegado de polícia não tem a obrigação de designar um defensor para o interrogado, assim como faz o juiz na esfera judicial. E é por isso que se diz que não se aplica a ampla defesa nos mesmos moldes do
ao inquérito policial nos mesmos moldes daquilo que acontece no processo judicial, correto? Ainda sobre o tema sistema inquisitivo ou inquisitório e característica do inquérito como inquisitivo ou inquisitório. Vejam, poucos falam nisso, mas a diferença entre inquisitivo ou inquisitório e acusatório não está apenas na diferença das funções de acusar, defender e julgar. Nem só por isso se divide o sistema acusatório do inquisitório. E nem só por isso nós vamos classificar o sistema aqui aplicável ao inquérito policial como inquisitório. Vejam, qual uma característica marcante que existe a respeito dos dois sistemas? Uma das principais características é a gestão da prova. E agora vou trazer aqui para nós o compartilhamento da tela. No sistema inquisitivo ou inquisitório, o condutor do processo, e aqui vamos colocar, né? Por que não procedimento? O condutor do processo, ele concentra nele a gestão da prova. Essa palavra aqui, meus amigos, ela é essencial para a compreensão de tudo. Gestão da prova. Quando nós estamos num sistema inquisitório ou inquisitivo, a gestão da prova está nas mãos de uma única pessoa. Ao tempo que a gestão da prova num sistema acusatório, o condutor do processo atua como um fiscal da legalidade e ele atua de maneira pontual e subsidiária. Então, num sistema inquisitivo, em que a gestão da prova está apenas na mão de uma pessoa, ele é o protagonista. Então, ele determina as diligências e provas a serem produzidas. Pois, se a gestão da prova está concentrada nele, é ele que determina as diligências e provas a serem realizadas. Já num sistema em que o condutor do processo é apenas um fiscal da legalidade e ele atua de maneira pontual e subsidiária, cabe às partes assumirem o protagonismo probatório. E ele atua apenas de maneira subsidiária para dirimir alguma dúvida. Agora vejam bem, analisando aqui o sistema inquisitivo e o sistema acusatório, analisando aqui esse lado da tabela e analisando esse lado da tabela aqui, vocês identificam a atividade da autoridade policial, do delegado de polícia, em qual sistema? Não tenho dúvidas que a gestão da prova, que a gestão das diligências, que a gestão da determinação da produção dos elementos de prova estão concentrados na mão do delegado de polícia. Portanto, no sistema inquisitivo, o gestor da prova ou da produção dos elementos de prova é a autoridade policial. Policial. Enquanto num sistema acusatório, em que há uma fiscalização da legalidade e uma atuação totalmente subsidiária, nós estamos falando da autoridade judiciária. Ora, se nós temos todas essas características, gestão da prova concentrada na mão de uma única pessoa, que determina as diligências. Vejam, o inquérito é discricionário. Quem é que determina a ordem das diligências? É o delegado. Quem é que segue a próxima diligência com base nas informações que foram obtidas? É o delegado. Qual é o instrumento gerido pelo delegado, conduzido pelo delegado, no sentido de buscar a elucidação dos fatos? É o inquérito policial. Então, não há dúvida, e essa corrente é muito forte, de que o inquérito policial efetivamente é inquisitivo ou inquisitório. Correto? Agora, precisamos trabalhar também com uma nova percepção de contraditório e de ampla defesa. Porque também dizer que o contraditório e a ampla defesa não se aplicam ao inquérito, isso também é parcialmente verdade.
Por quê? Porque o contraditório e a ampla defesa não se aplicam no mesmo modelo do processo judicial. Mas nós temos o que é possível identificar? É possível identificar elementos do contraditório e elementos da ampla defesa dentro do inquérito. E aqui vou demonstrar para vocês. Vejam, esses elementos, nós temos o quê? Temos o direito à participação do advogado no interrogatório, correto? Inclusive, o advogado orientando a permanecer em silêncio o investigado. É permitido. Será que é assegurado o acesso aos autos sobre diligências já documentadas? Sim, súmula vinculante 14. Ora, se há um direito de acesso como pressuposto, inclusive, da ampla defesa, como que eu vou dizer, então, que não existe nenhum elemento aqui do contraditório ou da ampla defesa no âmbito do inquérito? Então, vejam a importância disso. Direito de apresentar quesitos e requerer diligências. Isso está previsto desde o início no Código de Processo Penal. Pode o advogado requerer diligências. Direito à entrevista reservada. Pressuposto, inclusive, do interrogatório, da assistência do defensor no interrogatório. Direito ao silêncio, meus amigos. Alguém tem dúvida de que o investigado tem direito ao silêncio? Então, vejam, vários elementos de ampla defesa previstos aqui. Então, disse, inclusive, que há um, vejam bem, um contraditório e uma ampla defesa mitigados. Mitigados. Uma corrente, inclusive, muito simpática para o concurso de delegado de polícia. E que, segundo pensamos nós, muito adequada à realidade daquilo que acontece no inquérito policial. E agora, quero colocar aos senhores uma outra corrente, também minoritária, mas importante para concursos de delegado de polícia, que diz o seguinte: na verdade, o inquérito não é nem inquisitivo e nem acusatório, ele é apuratório. Apuratório. E aí essa corrente sustenta que a dualidade entre inquisitivo e acusatório se aplica apenas ao processo judicial. Essa corrente também sustenta que a expressão inquisitivo é pejorativa. Pejorativa remonta lá ao tempo das perseguições. Das perseguições. No tempo em que se buscava a confissão a todo custo. Então, existe uma corrente muito forte querendo se descolar dessa característica, dessa nomenclatura de inquisitório. Então, dizendo que a melhor medida seria adotar a característica de dizer que o inquérito é apuratório, porque ele acaba conciliando um sigilo inicial das investigações, uma imparcialidade do delegado de polícia, tudo isso conjugado com a dignidade da pessoa humana. Correto? Vamos agora para uma outra característica do inquérito policial. Fato de um inquérito policial ser sigiloso. E esse sigilo ele possui funções. Ele não é sigiloso simplesmente porque se quer fazer segredo. Não. O sigilo do inquérito está ligado à eficácia das investigações e também à função preservadora do investigado. Então, para isso, nós vamos trabalhar com alguns elementos aqui muito interessantes sobre essa característica do inquérito, a sigilosidade. Veja, nós vamos dividir o inquérito no seu sigilo interno, e esse sigilo interno a gente analisa apenas os atores envolvidos na investigação. Então, o sigilo interno, quando eu penso no juiz, promotor e delegado de polícia, esse sigilo interno não se aplica. Ele é um sigilo interno que se aplica ao investigado. E mesmo assim, é um sigilo interno que se aplica ao investigado apenas quanto aos elementos
ainda não juntados ao inquérito policial ou às diligências em andamento. Então, inclusive, nós temos a súmula vinculante 14, que diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício da ampla defesa. Então, quando os elementos já estão documentados, esse sigilo interno não se aplica nem mesmo ao investigado. Não se aplica nem ao investigado. Quanto ao quê? Quanto aos elementos já documentados. Então, o sigilo interno aplica-se apenas ao investigado, quanto àquilo que ainda não está juntado ao inquérito ou às respectivas diligências em andamento. Então, esse sigilo, ele visa a eficácia das investigações e a preservação da intimidade. Agora vejam que interessante. Com relação ao sigilo interno, vale lembrar que nós temos aquilo que é chamado de controle externo da atividade policial. E em razão do controle externo da atividade policial, não é dado ao Ministério Público conhecer de relatórios de inteligência. Relatórios de inteligência, ou seja, são relatórios que são produzidos com caráter meramente de troca de informações entre agências, inclusive agências policiais, e são documentos que, pela sua sigilosidade, pelo seu conteúdo, pela sua finalidade, eles não são utilizados como elemento de prova. E por não serem elemento de prova, não é dado ao Ministério Público conhecer. Agora, os chamados relatórios técnicos, esses sim, que podem ser utilizados como elemento de prova, esses sim podem ser conhecidos pelo Ministério Público. Então, esses relatórios de inteligência, esses ainda sim podem ser sigilosos quanto ao MP, correto? Pois bem, esse é o sigilo interno. O sigilo externo é o sigilo destinado a terceiros. Quem são esses terceiros? São aqueles excluídos: o Ministério Público, delegado de polícia, o juiz, a defesa. Ou seja, esse sigilo externo se aplica à população em geral e à imprensa. Tudo isso para preservar a eficácia das investigações e preservar a intimidade do investigado. E aqui é importante notar que nós vamos ter um certo conflito de interesses, um conflito entre tanto de interesses como de garantias, tanto um conflito em relação ao direito à intimidade e à privacidade e o direito de informação. Então, aqui nós vamos sopesar, no caso concreto, aquilo que deve prevalecer. Mas, via de regra, nós temos que ter, quando há a divulgação, quando há a publicização de alguma informação relacionada ao inquérito, nós temos que verificar que deve haver um ânimo de informar. Um ânimo de informar. E esse ânimo de informar, ele apenas pode estar presente quanto a diligências realizadas. Diligências realizadas e que não comprometam a eficácia das investigações. Esse ânimo de informar é aquilo que torna a publicização algo lícito. Por quê? Porque, de modo contrário, se a publicização de atos do inquérito e inclusive da autoria dos fatos tiver o ânimo de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda revelar mero capricho
ou satisfação pessoal, nós poderíamos estar diante de um crime de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Ou seja, quando há relativização do sigilo e há publicidade de fatos e elementos do inquérito, apenas com esse objetivo aqui, de mero capricho, satisfação pessoal, nós poderíamos estar diante de um crime de abuso de autoridade. Correto? Então, esse sigilo externo, ele está em constante conflito e é alvo de ponderação diante também do direito às informações que possuem as pessoas em geral. Vamos trabalhar também com regras especiais quanto ao sigilo. E aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês em razão do acesso à colaboração premiada por delatado. Vamos pensar na figura do delatado. E aqui estamos falando de acordo de colaboração premiada, especialmente previsto aí na Lei 2.850 de 2013. Será que aquele que é delatado tem direito a conhecer a colaboração daquele delator? Vejam, o STF disse que para que o delatado tenha acesso é preciso dois requisitos, um positivo e um negativo. Requisito positivo: o acesso aos documentos e informações devem referir o investigado, devem referir o delatado. Então, esse é o requisito positivo. O nome do delatado deve estar presente nesses elementos que se desejam conhecer, deve estar presente nessa colaboração. E um requisito negativo: não haverá o acesso às diligências em andamento ou ainda não formalizadas no âmbito do IP. Digamos que essa colaboração cite determinado delatado, mas ainda é necessária a realização de algumas diligências para confirmar aquilo que foi delatado, porque a colaboração premiada segue a regra da corroboração, ou seja, tudo aquilo que é dito no âmbito da delação, da colaboração premiada, precisa ser confirmado por outras provas. Então, como às vezes há a necessidade de corroboração daquilo que foi dito no acordo de colaboração, se essas diligências ainda não foram realizadas, o delatado não terá acesso a essas informações. Outra regra prevista aqui agora expressamente no artigo 7º da 2.850. O acesso aos autos, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia. Agora vejam, para que haja acesso, necessariamente esse acesso deve ser precedido de autorização judicial. E por que que essa é uma regra especial? Porque, via de regra, quando eu quero ter acesso ao IP, como regra, o acesso ao IP é concedido pela autoridade policial. Mas se estivermos aqui diante de um caso envolvendo organização criminosa, esse acesso aos autos deve ser precedido de autorização da autoridade judiciária. Uma regra específica. Correto? Uma segunda regra de acesso especial envolvendo o sigilo. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Então, vejam, enquanto não houver o recebimento da denúncia, não é permitido o acesso à colaboração premiada. E mais, não é possível ao juiz escolher o momento para dar publicidade a esse acordo, porque a lei expressamente veda ao magistrado escolher esse momento. Então, acesso à colaboração premiada. Primeiro, precedido de autorização judicial. Segundo, após o recebimento da denúncia. Senão, não será possível. Perfeito? Mais uma característica do inquérito policial: o inquérito ser temporário, por alguns também chamada de característica da transitoriedade. Isso significa que o inquérito ele não pode tramitar ad aeternum.
por tempo indeterminado. E isso nós vamos ver, inclusive, que há decisões judiciais nesse sentido. Então, veja, o inquérito ele possui prazos previstos em lei. Inclusive, aqui no nosso curso nós já vimos esses prazos. Esses prazos são chamados impróprios. Por quê? Porque eles não trazem nenhuma sanção imediata, caso não sejam observados. Agora, é importante dizer que a tramitação do inquérito, o prazo de tramitação do inquérito é proporcional à sua complexidade. Inquéritos pouco complexos devem durar menos tempo de tramitação. Inquéritos mais complexos justificam um trâmite maior. É que a desproporção entre complexidade e tempo de duração do inquérito podem trazer a caracterização de um constrangimento legal e determinar, inclusive, a impetração de habeas corpus ou concessão de ofício para que o inquérito seja trancado. E com isso, nós conseguimos dizer com tranquilidade que o princípio da duração razoável do processo é aplicável no âmbito do inquérito policial. Então, meus amigos, sobre as características do inquérito, era isso que nós tínhamos para desenvolver até o momento. Nos vemos numa próxima aula.